Konnichiwa, todo mundo genki, todo mundo bem, aqui a gente está bem. E hoje nesse devocional reflexivo eu gostaria assim de refletir um pouquinho com vocês sobre a questão das palavras. Tem palavras que matam, olha, tem palavras que machucam muito as pessoas. Eu poderia colocar aqui alguns versículos bíblicos, mas hoje eu não vou fazer isso. Pela seguinte razão, que hoje, infelizmente, há uma banalização de tudo, né? Em vários lugares, colocar versículos de forma isolada. O versículo justificando uma ação de responsabilidade humana, colocando como se fosse algo vindo de Deus, e não é. Ou seja, essa banalização tem distanciado e tem machucado milhares e milhares de pessoas. Porque muitas pessoas, né, têm colocado os seus valores, o seu achismo, os seus hábitos e costumes como verdades absolutas, se justificando com versículos que não tem nada a ver. Muitas coisas que a gente lê na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, é mais no sentido de ler como experiências, porque aquelas orientações, a maioria delas, eram determinadas para aquele momento da história, para aquelas pessoas. E nós não somos aquelas pessoas. A gente não é, então não tem nada a ver. Mas a gente lê e toma como experiência, ali são experiências narradas, porque hoje nós vivemos na graça. Jesus veio e rasgou o véu, então a nossa chave hermenêutica é Jesus Cristo. Então a gente tem que tomar cuidado que o Antigo Testamento tem elementos, tem informações que não é específico para nós, mas as experiências com certeza são super válidas. Até porque são experiências assim de sobrenatural de Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus lá no Antigo Testamento e hoje também. Então no Novo Testamento, coisinha assim simples, bem básica, que é os dois primeiros mandamentos: amar teu Deus sobre todas as coisas e amar teu próximo como a ti mesmo. Você sabendo, nós sabendo isso, e seguindo isso, nós vamos caminhar muito e muito bem. Não adianta encher de frufru, encher de valores humanos, achismo humano, que a gente acaba machucando as pessoas. Que aí entra a questão das palavras. Essa questão de falar o que acha, o que pensa e usar versículos bíblicos de forma isolada, machuca e afasta as pessoas, até mesmo de acreditar em Deus. Porque se ela tá vendo aquela pessoa ali na frente dela, machucando ela com palavras, como é que ela vai acreditar em Deus que ela não tá vendo? Então a gente precisa assim tomar muito cuidado com as nossas palavras. Um exemplo bem assim claro e bem clássico, até a questão de casamento. Muitas pessoas acabam precisando da questão da separação. Eu, como assistente social, já atendi muitas mulheres vítimas de violência. E violências assim que, se eu fosse contar como exemplo, muitos falam: nossa, não acredito que uma pessoa pode fazer isso com a outra. Então é muito triste, muito difícil daquelas pessoas passarem, dessas mulheres e homens também, porque não é só mulher, homem também é vítima de violência psicológica e física também. E o que acontece? Se a pessoa tem uma religiosidade e vai conversar ou falar para um determinado grupo e fala: olha, a separação é pecado, que acontece com várias pessoas que eu inclusive já atendi. E a pessoa se sentir tão desnorteado, tão triste, porque ela já é vítima, ele é vítima de tanta violência, e aquela palavra caiu no seu coração, tirou toda a vontade de viver. Porque não necessariamente todo casamento é dado por Deus. Porque tem a questão também da nossa decisão. Muitos
casam com base nem por sentimento, mas sim por uma decisão. E muitas das vezes a decisão é influenciada até por outras pessoas. Então não tem como dizer esse casamento foi abençoado por Deus ou foi Deus que deu. Então, assim, cada caso é um caso. Então não tem como generalizar. E a partir do momento que a pessoa joga um peso desse e a outra pessoa está ouvindo, traz mais peso, mais dor, muita dor. Então o cuidado das palavras, de não colocar as suas experiências, né, os seus valores, os seus costumes acima do amor de Deus. Porque Deus tem um olhar especial, específico para cada um de nós. E cada um de nós tem acesso com Deus através de Jesus Cristo. Todos nós temos um acesso direto com Ele. Então não há necessidade de alguém vir intermediar a nossa conversa com Deus. Então temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras em relação aos nossos filhos, a marido, a familiar, a pessoas que estão ali trabalhando conosco ou estão estudando, porque dependendo da nossa fala, vai machucar e vai machucar bastante. Que o fato também de ser cristão não significa que é bobo, viu? Não! Em muitas ocasiões é super necessário. Então é necessário falar não. Jesus nos trouxe a liberdade, levou com ele todo o nosso jugo. Só fica com o jugo, com peso, se você quiser, se a gente aceitar o jugo. Agora, se ele levou consigo todo o jugo, todo o mal, né? Ele nos libertou, então nós temos que tomar posse da nossa liberdade, da nossa paz e procurar viver em paz, sabendo dividir, né, ter um discernimento do que é ação e decisão humana e do que é de Deus. E é tudo muito bem claro, muito bem transparente. Desejamos a vocês um excelente restante de semana, muita paz, muita luz, muita sabedoria e espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!